desse evento tão importante. Se vocês derem licença, eu vou ficar com o meu boné, porque eu estou com bastante frio também. Obrigado. Chamando a atenção aqui que nós temos um número importante aqui, que é 26º Seminário Estadual de Apicultura, né? Então é sinal que já teve um primeiro. Eu tenho, assim, é muito gratificante porque eu ajudei a organizar o primeiro. Só não participei de outros dois, porque aí não foi possível, né? Bom, então eu sou professor aposentado da URGS e agora como professor permanente na área de alimentos de origem animal, né? Mas dando só uns pitacos, né? E mostrando já esse primeiro slide, né? Que era a minha função professor, né? Ensinar aprendendo a observar as colmeias, né? Cada vez que a gente abre uma colmeia, a gente aprende mais um pouco. Basta ser um bom observador, né? E nessa nova função, então, lá no curso de pós-graduação em alimentos de origem animal, né? Esses jovens que estão aqui na graduação, né? Alguns deles já passaram por mim de novo agora. Está aqui a Andréia, por exemplo, que começou o curso de pós-graduação, né? Na área de apicultura, vai ser minha orientada, vamos trabalhar junto, Andréia, né? Tem muita coisa para ser feita, né? A Ângela, que é a técnica do Senado, né, do Sebrae, trabalha com o Sebrae também, ela recém terminou, né? Só falta a assinatura no certificado, né? E assim, então, essa atividade é muito gratificante de ser professor, né? Junto, eu sempre fiz um pouco de extensão, né? Trabalhando principalmente na parceria com a Emater, né? E pesquisa, né? E aí, normalmente, não era prioridade, né? Mas sempre trabalhando com outros profissionais, com outros grupos de pesquisa, né? Porque aí todo mundo sabe, né, as deficiências que tem a nossa educação, né, principalmente o sistema de pesquisa no Brasil todo, né, questão financeira, né, muito complicada. Então, às vezes, a gente está repetindo trabalhos que outros estão fazendo. Por quê? Porque falta essa comunicação, falta essa parceria, né? Então, quando se tem parceria, um ajuda o outro e a coisa rende muito mais. Então, é isso que eu quero mostrar um pouco, né? Eu vou passar alguns slides, eu vou passar bem rápido, porque eu tive muita sorte, né? E de manhã a Bettina já falou algumas coisas que eu tinha preparado também, né? A Suzana da mesma forma, então ficou mais fácil para mim, né? E aqui, né? Eu cumprimentar o pessoal de Santana do Livramento, né? Que está fazendo esse 26º, mas cumprimentar também todos que já organizaram um desses seminários, né? Especialmente a medalha de ouro vai para Santiago, já fez 3 seminários, né? Lá na URGS eu ajudei a fazer 2, né? E assim, podem ver aí no Balneário Pinhal já foram 2, de Juiz já foram 2 também, tá? Mas é importante essa distribuição, que foi esse um dos objetivos que a gente tinha, né, quando se criou essa federação, que ela resultou exatamente do primeiro seminário lá em Porto Alegre, em 1996. Aí os apicultores se reuniram e cobraram do secretário da Agricultura da época, né, que um dos objetivos principais desse seminário seria reativar a federação que se tinha, né. Aí foi formada uma comissão, eu coordenei essa comissão. Daí a primeira conclusão, juridicamente não era viável recuperar a federação antiga. Solução proposta, vamos criar uma nova. Foi feito exatamente no 2º seminário lá em Santa Maria, em 1997. Então é essa federação que a gente tem aí até hoje, né? Um trabalho muito importante de parcerias, né?
Bom, complementando só uma informação interessante que a Suzana já abordou hoje de manhã, né? O total de colmeias declaradas são 514, são dados de 24. Para esse ano mudou muito pouco, talvez um aumento em torno de 5, 10%. Então vejam que nós temos muito a ser feito. Tá? E aí sim entra o papel importante dos apicultores e dos meliponicultores fazendo a sua declaração de rebanho na época certa. Né? Sem falar também na importância de você começar a fazer GTA, né? Qualquer tipo de transporte. Né? Então nós temos aí, nesse total de colmeias declaradas, né? E aí essa distribuição, né? E daqui a pouco vão sair novos formulários que estão sendo planejados, né? Para complementar melhor ainda e separar adequadamente o que é apis, o que é abelha nativa, né? A quantidade de cada um e principalmente esta localização. Agora de manhã o pessoal da CMPC falou também, né? Eu tenho muitos mapas dos bosques de eucalipto e da localização de apiários e como isso interfere às vezes na propagação de doenças. Esse é um aspecto muito importante também. Tá? Então aqui estão os dados e isso é importante verificar. Ó. Vejam a metade sul e a metade norte. Quando se fala de apicultura no Rio Grande do Sul, a gente sempre tem que dividir essas duas regiões. Que se caracterizam principalmente pelas pequenas propriedades da metade norte e das grandes da metade sul. Não são todas elas, mas normalmente isso é bastante válido. Né? E aí nós temos aqui, na cor escura, na metade norte, os apicultores com menos de 30 colmeias. Então essa é uma característica ainda herdada da migração europeia. Né? Começou com os alemães em 1824, né? Os italianos em 1875 e assim sucessivamente. Quer dizer, foi o modelo trazido de lá, nas pequenas propriedades, onde a apicultura era uma das alternativas de complemento de renda. Não preciso nem falar, não é apicultura profissional. E com isso vieram algumas consequências. Né? Então hoje nós podemos melhorar, inclusive o pequeno produtor, né? Aumentando produtividade para diminuir custos, né? E proporcionar uma atividade mais rentável, inclusive com melhor mão de obra também. Bom, aqui mais alguns dados também, né, sobre a distribuição. Né? Então, fica muito difícil de definir o que é um pequeno apicultor, um médio grande ou um grande apicultor profissional. Né? Alguns países têm números mais definidos, né? Mas é importante mostrar, então, quanto representa, né, o pequeno até 50 colmeias. É mais ou menos a metade da nossa apicultura. Né? Essa é a questão. O que tem de positivo nisso é cada propriedade que tem 25, 10 colmeias, né, está fazendo um trabalho excelente de polinização. E não só na sua propriedade, mas em todo o entorno de 2, 3, talvez 4 quilômetros. Então, tem algumas características bem importantes do nosso modelo. Tá? A questão das doenças das abelhas, né? Qual é o status oficial? Tá? Já foi bastante comentado de manhã também. Mas eu queria colocar essa primeira aqui, essa última em vermelho, né, que é a infestação com o pequeno besouro das colmeias. Tá? A consideração quando é restrito a áreas limitadas, né, ou em várias zonas. Tá? O que se tem de concreto hoje? Tá? Ele entrou em 2016, talvez 2015, porque ficou escondido um determinado período, né? E de lá para cá nós já saiu de São Paulo, Rio, né? Já está no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Minas, né? Já está no Paraná, Santa Catarina passou por cima, né? Mas tem aqui no Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul,
curiosamente, por que foi encontrado, depois vou abordar isso também, né? Foi muito interessante. Um mapinha muito importante que a Bettina mostrou. Eu queria dizer que, além de tudo que foi falado, esse levantamento que a gente fez, vejam bem, de casa, né? Eu e o José Augusto, nós fizemos esse levantamento no computador, mandamos um formulário, e os apicultores responderam, né, de casa também. Ninguém saiu de casa, todo mundo respondeu de casa, né? Então foram perdidas um pouco mais de 20 mil colmeias de apis e um pouco mais de 2.000 colmeias de abelha sem ferrão. Isso só com informação do apicultor, né? Depois a Bettina pegou esses dados, né, e foi a campo e foi complementando essas informações, montando todo um programa, né, que contempla um pouco, né, a superação dessa crise, né. Aqui alguns dados que a gente acompanhou também, né, mortandades de colmeias em grande quantidade. O Nésio está sentado aqui na frente para lembrar daquele slide lá de cima, né, 2009, litoral, né, onde uma família com 4 irmãos, com 4.000 colmeias, eles perderam 1.000 colmeias, né? E aí, por indicação lá das empresas, né, eu fui para lá para acompanhar mais de perto. Depois a gente já foi lá também, lá para os campos de cima, né, lá, Lages e região daquele entorno todo, né. Aqui foi lá no Espírito Santo, e aí eu queria chamar a atenção nesse detalhe da quantificação de varroa, né, porque é um trabalho recente muito importante também. Isso foi em 2010. Eles tiveram mortandades e atribuíam a varroa. A gente foi lá fazer a quantificação e realmente níveis bastante altos, mas tinha outros fatores envolvidos também. Inclusive um apicultor que comprou uma briga muito grande, porque ele dizia que as abelhas tinham sido envenenadas. Na época a gente não tinha laboratório nem essa experiência, né? Mas eu conservei as amostras dele no freezer lá em casa e mais ou menos 4 anos depois eu consegui uma empresa para analisar e aí confirmou que era um produto que eles usavam no cultivo do coco, né? Quer dizer, aquele único apicultor estava coberto de razão, só que a gente conseguiu comprovar só 4 anos depois. A Suzana agora estava dizendo que em 10, 15 dias a gente já tem o resultado, então já melhorou bastante, né? Primeiro levantamento que a gente fez lá em 89, né? Colaboração também de novo da Emater, de toda a região do estado, né? A Secretaria da Agricultura, as inspetorias veterinárias, né? A própria federação também. E aí a gente já tinha, né? Eu quero só citar aqui a cariose e criaputa americana que não se encontrou, né? Mas foram mais de 400 amostras coletadas no estado e analisadas na época. Um pouco mais tarde, para resolver o problema, ver se tinha ou não tinha criaputa americana aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente de novo analisou mais de 700 amostras, daí se comprovou que nenhuma tinha os esporos da criaputa americana. Esse trabalho, junto com outro que foi feito em Minas, né, nos respaldou para evitar o comércio ou a entrada de mel que não tivesse um atestado de sanidade ou de isenção de esporos. E isso a gente conserva até hoje, mas fazendo o quê? Monitoramento, né? Acompanhando, de fato. O que é monitorar? É acompanhar a apicultura de cada um, né? Ou pelo menos de uma parte representativa. Isso que é bastante importante, né? Depois, logo em seguida, a gente fez outro trabalho meio parecido com o nosso, né, lá no Paraná, e aí também nenhuma das 73 amostras estava contaminada, com exceção de uma ali de Curitiba, né, que foi mel importado da Argentina, que estava nos supermercados, e das 4 amostras, as 4 tinham esporos da bactéria. Eu aproveito para diferenciar o que é a doença e a presença de esporos. São duas coisas diferentes, né?
Eu posso ter os esporos da bactéria no mel, no próprio apiário, tá? E não ter a doença. A doença é outra coisa. A doença é quando uma colmeia que não tem um sistema imunológico muito bom contrai a doença por causa dos esporos que estão no trato digestivo. Ela ingeriu junto com o mel. Tá? Então isso tem que ficar bastante claro. Então naquela época lá no supermercado do Paraná tinha mel argentino, clandestino, onde se comprovou a presença dos esporos. Tá? Então toda essa parte comercial é super importante também. Né? Depois outros trabalhos foram publicados lá na Primórdia, né, mostrando como processar esse mel, como localizar com segurança, né? Mais uma amostragem em 2000 junto com o Ministério da Agricultura também, 300 amostras de todo o Brasil, nenhuma contaminada, né? E aí o nosso primeiro caso lá em Candelária, onde se encontrou mel importado contaminado e mel nosso contaminado, inclusive mel de uma colmeia com os esporos, mas não se encontrou a doença, só os esporos, né? Por isso que é importante a diferença. Tá? Depois se acompanhou durante muito tempo e nunca se encontrou a doença. Tá? Mais um levantamento feito em 2004 e 2005, com mais de 1.447 amostras, de novo, de todo o estado, né? Muito bem representado, com apoio de novo da inspetoria, da Emater, da própria federação que eu digo através das suas associações. Né? Não existe federação isolada. Né? E esse é o primeiro caso lá do Paraná, com um apicultor profissional, né, com mais de 1.000 colmeias, tinha assistido algumas palestras minhas, e aí ele me informou que tinha um caso suspeito, 2 núcleos de caixa-isca. Né? Ele mandou material e aí a gente analisou, comprovou, fizemos uma denúncia no Ministério da Agricultura, inclusive participei do levantamento lá no Paraná. Né? Aqui as caixas-iscas, né? O apiário dele, ele produzia muito mel também. Né? E aí o resultado final é que nós conseguimos eliminar o foco. E isso tudo foi comunicado a ele. Tá? Isso que é importante, quer dizer, foi um trabalho oficial. Mas para eliminar o foco foram queimadas mais de 200 colmeias. E depois, durante 3, 4 anos, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura do Paraná, eles acompanharam toda aquela região e não constataram mais nada. Então, provavelmente se eliminou aquele foco. É o que nos dá esse fundamento para evitar a entrada de mel contaminado. Tá? Agora, um detalhe importante. Para localizar mais de 1.000 colmeias, né, sem GTA, sem declaração de rebanho, não tinha nada. Nós começamos a circular lá ao redor de 4 barras, né, primeiro 1.000 metros, depois 5 quilômetros, 10 quilômetros. Né? O pessoal foi, todo mundo apoiando para localizar os apiários, procurar apiários, e alguns eles não sabiam nem de quem era. Né? Mas deu para fazer essa cobertura, então por isso essa importância, né, que a Betina e a Suzana comentaram de manhã, dessa rastreabilidade. Né? Isso é fundamental. Bom, só para quem não conhece, né, o pequeno besouro das colmeias, que a gente tem que denunciar também. Quer dizer, encontrou, coleta a amostra, informa a defesa animal, vamos identificar com segurança se é de fato o pequeno besouro. Né? Eu, quando começou essa onda lá em 2017, né, eu recebi várias amostras de besouros que não tinham nada a ver com isso aí. Eram besouros que ocorrem naturalmente ao redor das colmeias, no chão, às vezes dentro da colmeia também, né? Colmeia enfraquecida. Então esse é um cuidado bastante grande também. Né? Em alguns casos, né, com a abelha africanizada, tem sido problema também. Eu não estou isentando a abelha africanizada. Né?
Por exemplo, no México, quando entrou lá, eles logo montaram um programa nacional para erradicar o besouro. Em seguida, em pouco tempo, eles perceberam que era totalmente inviável. Eles tiveram que conviver com ele. Não tem nenhum dado concreto que diz que a abelha europeia ou a abelha africanizada tem diferença. Não é esse o caso, né? Não vamos misturar as coisas, né? Então, todo cuidado é pouco, mas principalmente manter caixas fortes, que todo mundo quer, né? Caixa em boas condições, sem rachadura, não pode ser caixa apodrecendo, vamos fazer essas trocas, né? Porque é nesses espaços onde a operária não chega que o besouro desova. E aí ela não consegue controlar essa fase larval, né? Esse é um dos problemas maiores, né? Daí o pequeno besouro também, eu vou voltar aqui uma diferença muito importante, não está muito claro aqui, né? Mas são as antenas que tem na frente, a pontinha dessa, como se tivesse uma bolinha ali, né? Essa dilatação, esse formato arredondado, é muito característico desse grupo de besouros. Assim mesmo tem que coletar amostras para mandar para os laboratórios identificar com segurança se é ou não é o pequeno besouro das colmeias. E aqui então a diferença, tem que cuidar muito para não confundir com a traça, a larva da traça da cera, que é a de cima, que tem aqueles 4 pares de falsas pernas, né? A larva é menor do besouro e só tem as pernas verdadeiras, né? Então, muito cuidado. O pessoal já mandou material achando que era o besouro e era a traça da cera, né? Se alguém quiser depois, está disponível no PowerPoint também para copiar alguma figura, né? E esse aqui, essa primeira ocorrência no Rio Grande do Sul foi muito por acaso, né? Eu normalmente digo que não se atribui nada ao acaso, né? Quando se atribui é porque não foi bem pesquisado ainda, né? Falta descobrir a verdadeira origem, né? A causa. Mas um apicultor me ligou e disse, morreram umas colmeias e tem uns bichos meio estranhos aqui, não sei o que houve com essas colmeias, né? Se foi veneno, o que foi. E eu pedi, como eu não podia ir a campo, né? Isso foi pouco tempo agora, né? 2, 3 anos. Me manda umas fotos, né? Do fundo da colmeia, dos favos e tal. Então ele mandou uma série de fotos e aí, aqui o indicador não está mostrando, né? Mas olhando as fotos, eu vi esse bichinho aqui, ó, no fundo da colmeia. Um adulto que eu suspeitei que fosse o pequeno besouro, né? Bom, aí vem uma outra questão delicada, né? E aí o que o cara vai fazer, né? O cara que trouxe material de São Paulo. Bom, o que eu fiz? Como eu sou funcionário público, né? Eu tenho responsabilidade, né? Todos os funcionários públicos aí, quando encontram um caso desse, tem que denunciar. Não pode ficar acobertando, né? Então, comuniquei a Defesa Animal, né? O Gustavo e a Rita foram lá, coletaram amostras, visitaram o apicultor, conversaram e tal, coletaram amostras e mandaram para o laboratório e confirmaram que era o primeiro caso de besouro das colmeias aqui em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Antes eu disse que o besouro passou por cima de Santa Catarina, né? Não está claro como é que ele veio, mas provavelmente foi de material comprado, material utilizado lá de São Paulo. Bom, e aí a gente começou a fazer alguns levantamentos com a apicultura migratória, né? Na estação experimental a gente tem um grupo de apicultores, tem uma pequena cooperativa, a COPSUL, tá? Inclusive o Adair, que é um dos coordenadores, está presente aqui, tá? E aí aproveitamos esse grupo de apicultores que faz migratória, tá? Então um grupo grande, né, saía lá de Cambará, né, e vinha para os bosques de eucalipto e aproveitar a estrutura da estação experimental, a sala de extração,
para extrair o mel e devolver as melgueiras no mesmo dia ou no dia seguinte naqueles bosques ao redor, todo o bosque da CMPC. Tá? Bom, aí a gente começou a coletar material a partir disso, né? Daqui, normalmente o pessoal ia para a Canola, né? Na região das Missões, principalmente. Da Canola, depois, colmeias muito boas para polinizar macieira. Teve um ano que, inclusive, uma empresa lá de vacaria confirmou que as melhores colmeias que eles receberam, e eles recebiam mais de 10 mil colmeias, foram as que saíram lá da Canola. Tá? Bom, aí tem um outro detalhe importante, porque além das colmeias do Rio Grande do Sul que poliniza macieira, vem mais algumas milhares de Santa Catarina. Né? E essas colmeias voltam para Santa Catarina e outras, inclusive, vêm para essa mata nativa ali dos campos de cima, né, para recuperar colmeias. Porque normalmente quando ela sai da macieira, ela sai mais fraca do que entrou. Então eles usam mês de outubro, novembro para recuperar as colmeias e depois começar a produzir mel. Então a gente aproveitou sempre essas viagens tudo para fazer coleta de material. E a gente conservava lá no freezer, no álcool, lá, conforme o caso, o tipo de doença. Né? Então agora de manhã já foi apresentado, eu vou passar por cima aqui, né? A ocorrência de varroa, né? E aí chamar atenção, porque essa alta infestação, os pontinhos vermelhos, né? Indicam que o nível, em alguns casos, é bastante alto. Né? Só que fazendo a relação com as mortandades e a diminuição da população, né, e da produção também, né, a nossa abelha africanizada tem essa característica importante, né, de ter uma resistência maior e uma adaptação maior à varroa, sem dúvida nenhuma. Tá? E aqui então, naquele círculo vermelho, que é a bacia do rio Taquari e do Caí, onde se registraram os maiores níveis. Esse aqui era o depósito, né, enquanto eu era professor lá. E aqui o outro trabalho, então, também em cima dessa migratória, mais uma parceria lá com o UFPEL, o professor Jefferson, né, que tem um laboratório de virologia excelente, muito bem estruturado, trabalha muito com outros animais, né, e começou a pesquisar com apicultura também. Tá? Então essa ocorrência, né, das viroses na apicultura migratória aqui do Rio Grande do Sul. E aí a gente encontrou todas essas ocorrências, né, bastante grande. Eu queria chamar a atenção principalmente dessa BQCV, vírus da realeira negra, né, que alguns anos atrás a gente confundia os criadores de rainhas, né? Inclusive eu criava rainha quando eu era estudante, né? Pagava a faculdade uma parte criando rainhas, depois meu irmão continuou e ele atribuía a épocas de chuva, quando ele fazia enxertia e 2, 3 dias depois dava um temporal e dava trovão e coisa assim, ele dizia que caía as larvas, né? Estavam escurecidas, né? Não nascia rainha, mas hoje a gente sabe que é vírus, né? Então nós temos hoje um laboratório excelente lá na UFPEL, né? Em cima dessa parceria que a gente conseguiu esse trabalho, né? E aí tem muitos casos, né? Primeiro, esses apiários andaram na canola, na maçã, no girassol, no eucalipto e na uva do Japão. Tá? E aqui, nessa bolacha, né, 18% não tinha nenhuma infecção. E aí foi aumentando. Reparem só, tinha infecção dupla, tripla, 4 tipos e até 5 tipos de vírus. Quer dizer, então é uma preocupação a mais que tem que ser monitorada. Muito importante isso. Então está aí o sinal típico da realeira negra, né, para quem cria rainhas, mas que pode afetar as larvas da operária também.
E aí, às vezes, a gente atribui, porque estava muito frio, morreu congelado ao redor da cria. Né? Nem sempre. É mandar analisar, né? Para não confundir. E aqui, então, a gente aproveitou aquela coleção de méis que eu mostrei antes, mais de 2.000 amostras. Né? O que estava em condições era de 2010 para cá. E aí se fez uma amostragem, né? E aí nós conseguimos detectar aqui Pedibacillus larvae, né? Que são os esporos que causam cria púrpura americana. Então, numa amostra de 2014, numa de 2018 e numa de 2019. Amostras de produtores nossos aqui do estado. Da onde veio o mel não se sabe exatamente. E aí começa a entrar a questão de mel contrabandeado. Tá? Foram todos os méis que foram analisados e passaram por uma casa do mel. Não? Mas não se tem segurança da origem desse mel. Vejam bem, de novo, agora eu destaco. A gente só encontrou os esporos da bactéria, e não a doença. Por isso que é muito importante, a Suzana falou que quando se constata um caso dessa doença, a gente tem que mandar o material para inspeção para poder fazer as análises adequadas. Falando aqui da nossa abelha africanizada, né? A nossa política brasileira, né? De todos os segmentos, inclusive da CBA, sempre foi essa. Trabalhar com a abelha africanizada nossa e fazer melhoramento através da criação de rainhas. Essa é a nossa política estabelecida até agora. Né? Então, é um risco muito grande quando se perde o controle sobre rainhas de outras origens importadas e muitas vezes até clandestinas. Essa é a questão maior. Essa rastreabilidade, né, começa pela localização dos apiários. E aí a gente tem lá naquele círculos vermelhos, né, um apicultor que perdeu 40 colmeias por fipronil. Só que ele tinha junto colmeias colônias de abelhas nativas que não morreram. Né? Aí a conclusão dele, essas são resistentes. Né? Não é isso. É que a abelha nativa voa 500 metros, 1.000 metros, quando muito, né? Por aí, conforme a espécie. Né? E a apis voa 2, 3, 4 quilômetros por preciso. Então a fonte de contaminação estava bem longe lá para a direita. Por isso que a abelha nativa não chegou lá e não sofreu nada. Então veja que essa é uma referência também, tá? Sobre estratégias para conviver, quer dizer, as boas práticas agrícolas e apícolas. Tá? Esse apiário logo do lado, podem ver que com 1.000 metros e 2.000 metros eles se cruzam. Tá? Quer dizer, essa atividade, a localização dos apiários, para saber a distância entre um e outro, é muito importante também quando vai se estudar um foco de uma doença, né? Ou o relato de um caso. Né? E aqui os principais princípios ativos que foram encontrados, né, nas abelhas mortas, dentro do pólen, inclusive em alguns casos no mel. Né? Então não se encontra só inseticidas, se encontra fungicidas, 9 tipos, né? Um herbicida e inclusive um vermífugo também. Né? Então é muito sério ainda essa relação toda, né, dos defensivos agrícolas com as boas práticas agrícolas e apícolas também. Né? Então aqui alguns casos já relatados, né? E esse é um caso recente, né? Só para mostrar, então, morreram abelhas, mas o dono da propriedade disse que não tinha problema, não se aplicava nada ali ao redor e tal. Aí eu mostrei o raio de ação, né, de 500, 1.000 e 2.000 metros, né, e vejam quantas propriedades tem ali. Não é o proprietário que controla a área dele, as abelhas dele, elas vão muito longe. Né? Então essa é uma questão importante de saber onde é que aconteceu
está devidamente cadastrado, né, isso vai facilitar. Se tiver o cadastro de todo mundo, maravilha, né, poder entrar lá abrir o computador e investigar uma boa parte do problema. Né? E esse aqui é um caso recente também, esse já comprovado, eu fui para o Nilo numa época que ninguém usa, quer dizer, não deveria, né? Mas na verdade ele usou junto com o dessecante, que aliás é proibido, né? Mistura de tanque. Então tem muita coisa assim, né, que tem que ser investigada, porque parece que é proibido, todo mundo é bonzinho, todo mundo cumpre as regras, né? E aí a gente, de vez em quando, a Polícia Federal encontra contrabandeado, né? Então nem todo mundo é tão bonzinho assim como a gente, né? Ainda bem que tem que investigar mais, né? Esse outro caso também, só para entender, né, que quando se traça um círculo de 2.000 metros, a gente vê a diversidade que tem o Estado. Essa é a questão importante. Essa diversidade foi comentada de manhã. Tá? Aqui tem cultivo de arroz, tem cultivo de bananeira, tem de abacaxi, tem de tudo aí. Então, nesse raio de ação das abelhas. Né? Bom, aqui já foi comentado, então não preciso apresentar. Tá? Todo o cronograma, que eu quero chamar a atenção, que lá no Ministério tem setor de defesa animal, de defesa vegetal, e junto tem um departamento que controla toda a aplicação aérea. Então, um caso para ser definitivo, quando se quer mover uma ação judicial, tem que ter essas 3 equipes coletando as amostras e dando os laudos adequados. Você não chega lá, qualquer advogado de porta-cadeia defende o acusado, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Bom, sobre o imbróglio atual, né? Que são as taxações, né? Já foi falado aí vários dados sobre exportação de mel, né? Não vou estar repetindo, tá? Essa figura todo mundo sabe que está na hora da gente tomar providência, né? Mas não é o governo, não são os outros, somos nós mesmos, né? Todo mundo tem que começar a ter consciência, né, do aquecimento global. Né? Essa aqui é uma imagem da fumaça que veio lá do Pantanal e da Amazônia, né? Num dia enfumaçado e um dia normal. Né? E como é que isso afeta? Afeta os humanos também e muito mais, né? E aqui aquele problema das enchentes, né? Lá em Arroio do Meio, que é a minha terra, né? Vocês estão vendo no lado esquerdo, onde houve esse deslizamento, né, no ano passado, em maio, e aqui já agora, um ano depois, vejam como já está recuperando. Né? Então, a natureza é pródiga, né? Vamos ajudá-la um pouco só. Né? O problema da natureza não é ela por si só, é o problema da presença humana. Rapidamente era isso. Eu vou tirar mais um minutinho. Não sei se o Agenor está aqui. Está aí, Agenor. 1 minuto que tem 60 segundos só.